Agora. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos, queridas, hoje eu pedi a Jorge Agra para fazer um trabalho focando um pouco para todos que às vezes não conhecem ainda com mais profundidade o trabalho e o que é a nossa instituição, a Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Isso porque nós teremos no próximo dia 10, sexta-feira, nós não vamos estar aqui com a live, porque é um dia que nós temos de nos reunir com a espiritualidade do plano superior para prestar contas de nossas atividades, dos nossos sucessos ou insucessos e pedir amparo e cobertura deles para prosseguirmos. Então, por essa razão, por ser esta semana uma semana que envolve muito todos nós da Ordem numa meditação, numa reavaliação da nossa caminhada, então, por isso, eu escolhi pedir à Agra que trouxesse um pouco da história da nossa ordem. Então, é isso, e agora com a palavra José Jorge Souza Agra, para nos brindar com o trabalho que ele preparou. Beleza, gostei aí do José Jorge Souza Agra, especial. Pois é. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Boa. Muito bom estar aqui de noite, né? À noite aqui com vocês. E esse trabalho da ordem, né? Eu preferi um tema assim, a ordem e seu trabalho diante a humanidade, porque as ordens, elas sempre existiram e sempre vão existir. Então, lá na Antúria, na Lemúria, já existiam as ordens secretas. E o mais importante é que quando a gente lê, quando a gente tem acesso a esses arquivos, que a gente começa a ler, começa a ver como era o mundo não mudou nada. Nada, nada, nada. Porque as ordens sempre eram secretas nesse sentido, né, de elas poderem se proteger e ela poder dar assim à humanidade a importância de sair da ignorância, que é a luta toda da ordem, a luta toda dessas sociedades que visam o engrandecimento da humanidade, é justamente tirar o povo da ignorância. Mas não é ignorância cultural, é ignorância sobre a espiritualidade, a ignorância sobre a questão da luz. E na Antúria, isso já era realidade. E depois da Antúria veio a Lemúria, né? A primeira sociedade maçônica do universo, seus membros eram chamados de tolos e perseguidos pelo povo e pelo rei. Veja que coisa interessante. Já existia o conhecimento secreto, já existia os estudos voltados para a espiritualidade, voltados para o que a gente chama hoje de energia, Deus. E naquele tempo eles eram chamados de tolos. Eles eram muito perseguidos pelo rei. Então, eles se revoltaram. Quer dizer, os irmãos lemurianos das ordens secretas e tocaram fogo. Vamos fazer um resumo. Incendiaram a Lemúria. E nesse incendiar a Lemúria, né, aqueles que conseguiram fugir do incêndio criaram uma nova sociedade maçônica na Pocedônia. E ela foi crescendo, progredindo, ao ponto de tornar-se uma sociedade poderosa. Essa sociedade era um grande círculo branco. Quer dizer, o círculo branco, ele teve a sua origem na Lemúria, né, lá em Pocedônia. E os sucessores do círculo branco foram os Atlantes. E aí tem aquele problema também da Atlântida, né? O afundamento da Atlântida. E nesse afundamento da Atlântida, esse povo evaporou para tudo quanto é parte da Terra hoje. Quer dizer, a Terra que nós conhecemos, né? Que a gente vê a questão dos índios americanos, os pele vermelha, com cada história, com cada lenda assim
fantástica que, se a gente for montar um quebra-cabeça, a gente vai chegar nesses conhecimentos, né, de 1900 e antigamente. Então, os índios brasileiros, os índios da Amazônia, também têm histórias assim, fantásticas, e quando a gente vai alinhavar tudo isso, a gente chega à conclusão que eles eram atlantes também. A gente vê o pessoal lá do Peru, o pessoal de Nazca, a gente vê o pessoal da África, Cartago, o Egito. Tem relatos nossos que contam, né, que quem construiu as pirâmides das Egípcias foram os atlantes. E nesse estudo, né, da ordem, a ordem veio sempre crescendo, né? Teve as escolas secretas dos Reis Magos, que tem muita coisa ainda para ser revelada sobre os Reis Magos, e quem contou essa história contou, vamos dizer assim, alinhavado, não botou os detalhes. Eles eram possuidores de escolas ocultas, escolas secretas, que quando eles descobriram aquela questão do nascimento de Cristo, eles vieram, e nesse vir de lá para cá, eles conheceram os essênios. E os essênios, né, nessa labuta deles, eles eram os herdeiros do conhecimento de Moisés. E Moisés pegou todo esse conhecimento dos Cóbidas lá do Nilo, que também eram originários dos Atlantes. Então, esse conhecimento vem de lá, vem para a Essênia se junta com os Reis Magos, e a função maior do Essênio, a função maior dessas escolas era preparar o terreno para esses avatares que apareciam de vez em quando na humanidade. Nós temos Juno, temos Antúlio, temos Anfião. Em cada continente desse, Lemúria, Antúlio, sempre tinha um escolhido, um enviado, vamos dizer assim, pela espiritualidade maior. E a função dessa sociedade era preparar o terreno para que esses seres que vinham com esses poderes, com esses conhecimentos, eles pudessem atuar. E era o papel da Essênia. A Essênia foi criada por Essen, é interessante isso, não é? Essen, um discípulo de Moisés, que quando Moisés subiu lá para o monte, né, que ele ia meditar, e que ele avisou: olha, se dentro de 30 dias eu não retornar, não me procure mais, porque eu já estarei no Oriente Eterno. E Essen, ele foi intuído para seguir Moisés. E nesse seguir Moisés, ele pegou, quer dizer, ele já estava com as tábuas das leis antes, quando Moisés desceu do monte, uma certa vez que se revoltou, o pessoal estava lá criando, adorando o bezerro de ouro e tal, Moisés se revoltou e quebrou as tábuas das leis. Então, Essen pegou, guardou, e nesse subir para a montanha, para acompanhar Moisés na sua última jornada, vamos dizer assim, Moisés já tinha dado a ele todos os pergaminhos de todo o conhecimento oculto que ele garimpou durante a sua vida. Nesses templos, no templo de Luxor, no próprio Egito, e outros lugares na Índia onde ele passou, ele ia tendo conhecimento, ou a revelação desses conhecimentos, ele foi acumulando, foi guardando tudo. E no último momento dele, ele passou tudo isso para Essen. E Essen foi intuído para acompanhar ele no período do seu desencarne. Então, quando ele desencarnou, Essen já era possuidor de todo esse conhecimento, todos esses pergaminhos. E Essen fez o sepultamento de Moisés, em uma dessas montanhas aí, e também se tocou nas montanhas e não apareceu mais. E daí foi que Essen, com alguns discípulos também ligados a Moisés, criou a Essênia com esses conhecimentos de Moisés, que é justamente a Bíblia, né, o livro mor dos judeus, dos hebreus. Agora, claro, a maior decepção para ele
era quando ele via esses conhecimentos serem modificados pelo povo, aquele mesmo povo que Moisés ajudou, que Moisés livrou do cativeiro. Então, eles, para se beneficiarem, como ele diz, puxando a brasa para a sua sardinha, eles deturparam todo o conhecimento da lei mosaica. Mas esses conhecimentos ficaram lá gravados, guardados na essênia. Agora, o interessante é que os essênios, eles viviam em cavernas. Por que eles viviam em cavernas? Por que todas as ordens secretas que você for olhar desde o tempo da Antura e Mura, eles viviam em cavernas, que era a única maneira que eles tinham de se proteger e não se misturar. Porque quando eles se misturavam com a sociedade, eles eram corrompidos. Como corrompidos eles tinham conhecimento? Mas eles eram forçados, porque era a lei do Estado. No caso da Essênia, era a lei de Roma. Então, eles tinham que se proteger de alguma forma, e eles tinham que proteger os protegidos, porque uma grande parte dos essênios, né, tinham aqueles essênios que eles moravam lá nas cavernas. E tinha aqueles essênios que eles tinham família. A maioria dos levitas mesmo, a maioria deles eram levitas. Eram essênios, me perdoe. Nós temos um grande exemplo, José de Arimateia, e vários outros, não é? Que tem muitas passagens boas de José de Arimateia e outras personagens assim que ao longo dos nossos estudos é que a gente vai descobrindo e a gente vê e sente o orgulho de todo esse estudo, porque a gente acompanha isso de lá de trás. E quando a gente lê a Bíblia é um livro excelente, um arquivo excelente, mas são recortes, porque não tem como você descrever tudo ali. E o trabalho do desenho era justamente isso, era juntar todos esses conhecimentos secretos e ocultos de todas as ordens que eles iam pesquisar e iam acumulando. Agora, o interessante é que quando eles fizeram esse trabalho de base para Jesus, o Cristo, muitos desses conhecimentos, depois da morte do Cristo, foi perdido. Por quê? Porque os essênios eles foram perseguidos. Você vê que agora eu esqueço onde foi que descobriram, né? Aquele pergaminho lá no Mar Morto. Mas eu creio assim, que muitos pergaminhos ainda estão guardados. E a qualquer momento a gente pode ter alguma revelação nesse sentido. E quando Cristo, quando Jesus fazia o trabalho dele, se preparando para o grande final, porque ele teve a revelação, ele e João Batista, porque eles se elevaram juntos, e eles sabiam da missão de cada um. Então, nesse preparo de João Batista, eles criaram várias sociedades, porque onde eles passavam, nas peregrinações dele para ajudar, para pesquisar, eles iam criando o que eles chamam de a grande ou a nova aliança. Em cada cidade ele fundava um grupo desse. Então, quando a assim acabou, quando a obra do Cristo, né, quando Cristo desencarnou, eles deram seguimento através desses novos obreiros. E mais tarde a Essênia foi invadida, foi saqueada, aí pronto. Aí que eles tiveram realmente de fazer esse trabalho. Tanto é que o povo diz assim, que os novos cristãos daquela época eram todos essênios, porque eles tinham o conhecimento, eles sabiam a máxima de Cristo, né, que era aquela questão do amar ao próximo, isso eles praticavam bastante, né? Porque nos graus assim, no primeiro grau mesmo, era aquele pessoal que eram os terapeutas, junto com as famílias, né? Porque tinha aqueles que eram casados, tinham família, e tinham aqueles que moravam nas cavernas. Eram obras diferentes. Os irmãos que moravam nas cavernas eram encarnações daqueles avatares do passado. Então, eles eram que davam suporte para o trabalho de Jesus como Cristo. E daí veio o desenvolvimento da nossa ordem nesse sentido, né?
os essênios foram perseguidos, criaram-se várias ordens. E quando teve essa perseguição da Essênia, salvaram-se 3 mestres e 4 companheiros que combatiam no deserto de Bastion. Ou seja, chegou um tempo que os irmãos das cavernas, eles tiveram que sair a campo, porque eles não estavam mais protegidos. Quem protegeu eles era esse povo, os essênios, que moravam nas cidades. Era que davam a guarita a ele, né? Então, esses irmãos do deserto de Bastos, veja só, naquela época, ficava entre a Babilônia e a própria Essênia. E quando a gente fala assim de Babilônia, quando a gente fala assim dos sumérios, a gente lembra dos vários conhecimentos que esse povo tinha. E que era esse conhecimento que era todo resgatado pelos essênios e guardado nas cavernas. Sim, mas que conhecimento era esse? Quando a gente começa a estudar, a gente vê que o conhecimento maior dos essênios era a planificação divina. É esse o conhecimento secreto. Eles acreditavam em um Deus único, mas não esse Deus dessa noção que nós temos, mas Deus como essência, como energia. E o mais bonito a gente vê é que é a plasmação, vamos dizer assim, da nossa planificação divina. Como a Terra foi formada, como os minerais, os animais, os vegetais, tudo foi formado, até os planetas, o movimento dos planetas, que é na questão de astronomia é interessante, que naquele livro 12º Planeta, né, o autor fala, né, que hoje os nossos cientistas estão descobrindo coisas que há 6.000 anos atrás os sumérios já sabiam. E por que não se reportar aos conhecimentos dos sumérios? Ele diz que isso não é ciência. Agora, veja só, o que não é ciência, os caras já sabiam tudo isso que eles estão descobrindo hoje. Então, nesse fugir da perseguição dos essênios, né, dos 3 mestres, eles foram salvos pelos cavaleiros do templo e seguiram para Jerusalém junto aos cônegos, começaram a pesquisar sobre a verdade. Mas veja só, eles já estudavam isso. E é isso que eu estou dizendo. A função dessas ordens e a função da nossa ordem hoje é justamente isso. É ajudar a humanidade a sair da ignorância. É estar no ser humano essa noção de que existe algo superior a tudo isso. É sair como a gente chama, do materialismo. É deixar que as coisas aconteçam no seu dia a dia, como tem que acontecer. Da mesma forma que eles foram salvos pelos cavaleiros do templo e chegaram lá em Jerusalém com o nome de Cavaleiro de São João. Isso era a necessidade que eles tinham de estar trocando de nome, estar trocando de ordem, talvez com o intuito de se proteger. Porque lembre-se, Roma era o mundo naquele tempo. Os romanos acabavam, destruíam da forma que eles quisessem. Nós lembramos, né, os conhecimentos das escolas secretas de Baltazar, de Melchior. Ainda tem Filon com Alexandria. Acabaram com Alexandria. Acabaram com a biblioteca de Alexandria, que resumia todo o conhecimento que eles puderam captar naquele tempo. O conhecimento dos Atlantes, o conhecimento do Egito. Porque no início, os faraós eram Atlantes. No início. Depois a gente sabe, né, que a coisa vai evoluindo, mas a evolução deveria ser assim, no sentido de melhorar. Não, a gente viu como é que acabou o Egito, os faraós. E a gente vê o que é o Egito hoje. Para completar tudo, em 325, houve a perseguição do clero por Constantino,
que desejava acabar com as religiões antigas para que as novas pudessem entrar com nova doutrinação para a humanidade. Veja que coisa interessante. Em 325, é o que querem fazer hoje também. Acabar com essa religião, com as religiões hoje, né? Repare, todo mundo é perseguido, né? Os padres, os pastores, o pessoal do centro de espírita, o pessoal do candomblé, que eles querem dar uma nova doutrina. Assim, que nova doutrina? A tendência do mundo é evoluir. Agora nós temos que prestar atenção para que lado segue esta evolução. E daí que entra a questão da nossa ordem no sentido de preparar essa humanidade. E eu sempre digo, nós temos que agir e pensar como espiritualistas que nós somos. Olha o mundo como está. Nós não podemos pensar nessa linha. Nós não devemos nos meter nesta linha. Nós devemos nos retornar para a nossa caverna. Qual é a nossa caverna? Nosso templo de meditação. Vibrar sempre no amor, no amor, no amor. Por que eu tenho que vibrar no amor? Por que você tem que vibrar no amor? Questão de lei de afinidade. Questão de se criar uma egrégora. Deixar a energia, deixar o campo propício para que esses seres venham nos visitar. Um livro fantástico, onde nós vemos isso, é Pedra Roxa. Os irmãos do cosmos querem nos visitar. Então, nós temos que arrumar a nossa casa. É justamente isso que está acontecendo atualmente. A gente não sabe se é para amanhã, se é para daqui a 2 dias, daqui a um ano, daqui a um século. A gente não sabe. Mas nós temos que preparar, porque essa é a obra dos essênios, essa é a obra dos obreiros, essa é a nossa obra. Por quê? Porque é isso que nós estudamos. Então, nós temos que praticar sempre o nosso mental. Ó. Nós temos que estar sempre praticando. Nós temos que parar de imaginar. Pedra Roxa diz, o pensamento é a planta da natureza. Então, parem, ou paremos de imaginar o que vai acontecer. Deixe acontecer. Deixe acontecer. Que o que vier, o que for acontecer, está dentro da lei. Queiram ou não, mas está dentro da lei. Então, nós não podemos pensar em tragédias. Nós não vamos pensar que o mundo... Não, deixe acontecer. Nós temos que vibrar no amor. Nós temos que mudar a nossa vibração no sentido de que se equilibre tudo. Está tudo certo mesmo. Fique calmo. Deixe acontecer. Agora, faça acontecer. Você não pode pensar negativo. Você não pode pensar em tragédia. Você tem que pensar no amor. E foi nessa arrumação, né, quando Constantino quebrou tudo, que ele criou uma nova religião e apossou dessa nova religião, né, a religião católica apostólica romana, aquele clero de antigamente, lembram da história de Chavilu? 6.000 anos atrás, quando ele propôs ao sacerdote de Heliópolis criar uma nova ordem para ganhar dinheiro, cobrar do povo, e que ele foi rechaçado. E o sumo pontífice não aceitou a proposta dele. E ele se revoltou com os companheiros dele e propôs uma nova ordem, criando o bezerro de ouro. Só que nessa criação do bezerro de ouro, em um ano, eles realmente conseguiram criar um bezerro de ouro em tamanho natural, puro ouro. Só que na inauguração o Xavier acabou morrendo, porque aquela religião enganava o povo, dizendo que Deus disse que para criar o bezerro de ouro, que ele ia curar, ia salvar, ia melhorar a lavoura. Essas crendices e essas mentiras, que é onde ele diz, né, a nossa função é libertar o povo dessa ignorância. Aí Xavier criou lá atrás essa religião, esse clero
que no tempo da Essênia perseguiu a Essênia, perseguiu o Cristo, e com Constantino se instalou no poder. Então, a divisão de sociedade, a divisão de maçonaria se deu lá naquela época. Aí, em paralelo, as ordens, né, porque eles também eram uma ordem, vieram crescendo também. E hoje a gente vê aí, né, a nossa maçonaria, a maçonaria simbólica, por exemplo, fazendo frente a tudo isso com os seus estudos na reforma do ser humano, na reforma do homem. E o grande círculo branco, no mesmo batente, vamos dizer assim, na mesma pegada, na reforma mental do ser humano, libertando as consciências. E esse é o trabalho do nosso, por exemplo, assim, não se preocupe, não sejam responsáveis, mas não se preocupe. Não se preocupe, porque o que tiver de acontecer, vai acontecer sim. Porque tudo é lei. Repare o que o pessoal fez no passado. A gente vê a história de Salomão, a gente vê a história de Davi. Eles tinham conhecimento também. Agora, a escolha de cada um. E dentro dessas escolhas tem a lei de causa e efeito. Aí a gente lembra, né, que na essência eram encarnações daqueles mestres do passado, daqueles profetas que vieram justamente para dar apoio ao Cristo. E hoje a gente vê a nossa ordem assim, quem é que está dentro da nossa ordem? Quais as potências? Nós estamos também cumprindo com a lei. Agora é assim, ó, nós estamos estudando, nós estamos nos preparando, nós estamos conhecendo as leis, estudando e divulgando. Mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem a sua escolha. Agora, eu digo assim, o nosso trabalho é mental. O nosso trabalho é mental, nesse sentido de dar suporte à humanidade, suporte às potências que querem nos visitar, suporte aos seres que querem nos ajudar, e não pode nos ajudar porque a vibração total do planeta é muito baixa. Gente. A vibração de amor no nosso planeta é fraca. A vibração de ajuda, de equilíbrio. Então, nós temos... Por isso que eu estou dizendo, não se preocupem. Pensem positivo. Para que é a caridade? A verdadeira caridade. Não ajude ninguém porque o vizinho está vendo. Não ajude ninguém porque amanhã pode ser você. Não. Faça o seu papel. A nossa busca não é o ouro material. A nossa busca é com a ordem e as ordens ensinam. É lapidar esse corpo, lapidar em alma, em astral, para que a gente possa brilhar com as forças de luz. Porque esse é o nosso caminho, nós estamos caminhando para a luz, mas a luz somos nós. Nós é que temos que fazer a nossa luz. Nós é que temos que fazer o nosso caminho, porque nós vamos trilhar o caminho. Ah, o estudo diz que são 50 milhões de anos. Cara, nós vamos esperar 50 milhões de anos? Não, é agora. O que impede a gente de fazer, de trabalhar? O que impediram esses irmãos, Cavaleiro do Templo, Cavaleiro de São João, de realizar? Determinação, persistência. É o que nós temos que ter agora. Porque, às vezes, o mundo nos fascina por sua tecnologia. Mas a tecnologia nos aprisiona. As religiões nos aprisionam também com as suas palavrinhas bonitas,
com as suas fantasias, mas nós não estamos mais para esse tempo, para ser enganado por fantasias. Nós temos que estar sempre atentos na nossa razão e no nosso amor, no nosso despreendimento. Porque a vida é isso que está aí. Qual é a nossa missão? Eu não sei qual é a minha missão. O que foi que eu vim fazer? Amar. Nós viemos para o planeta amar ao próximo, ajudar o próximo. E nós temos que chegar nesse patamar. E quando a gente chegar nessa energia de todo mundo se amando, isso tudo acaba. Irmãos matando irmãos, irmãos brigando contra irmãos. Quem somos nós? De onde nós viemos? Nós somos almas, sim. Mas de onde nós viemos? Do cosmos? Nós viemos da Antúria, Lemúria, Atlântida. E hoje estamos aqui, repare, nós estamos agora falando de ordem. Nós estamos falando agora de conhecimentos. E é essa planificação divina que nós temos que botar no nosso espelho, botar na geladeira, botar no para-brisa do carro, no botão. Por quê? Porque nós temos que visualizar isso sempre, nós temos que ter consciência disso. Agra, 5 minutos para você. Não, mas basicamente era isso que eu queria falar, né? Porque é pouco tempo, mas é um pouco tempo assim fantástico que a gente tenta resumir tudo, porque não é dar de graça para vocês. É o sentido de vocês poderem pesquisar isso. Harpas Eternas, Pedra Roxa. Não leiam Pedra Roxa. Estudem Pedra Roxa. É fantástico a síntese que o nosso irmão Pedra Roxa conseguiu fazer. E desperta na gente todo esse sentimento de ajuda e amor ao próximo. Amar ao próximo, essa é a nossa missão e nós não podemos deixar isso passar. É agora o momento de cada um. Mas já está em cima? Não, não está em cima, não. Nós temos tempo bastante. Por quê? Porque o tempo é quem faz somos nós. Então, eu posso optar por isso ou aquilo. Então, eu quero cumprir com a minha missão. Eu quero amar ao próximo. Eu quero cuidar da minha família. Eu quero cuidar do meu sítio. Eu quero cuidar da minha casa. Agora, tudo isso, gente, com amor, com carinho, com devoção. É interessante quando eu vejo os irmãos aqui. Me perdoe que às vezes eu não estou assistindo algumas palestras por causa de tempo mesmo, eu chego cansado, mas eu assisto depois. E é fantástico ver a energia de cada um, ver como cada um passa o seu conhecimento, cada um incentiva outras pessoas. E esse é o toque da ordem, é ajudar a humanidade. Como ajudar a humanidade? Incentivando na prática das leis, conhecimento e prática das leis. Gratidão a todos vocês. Gratidão, Agra, pelo trabalho que eu te determinei e você fez aí direitinho, né? Depois que é curto. O que nós poderíamos só acrescentar, Agra, diz que tem muita coisa publicada. Tem, sim, vocês têm vários livros hoje sobre os essênios, né? Depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1947, 48, aí os essênios voltaram a interessar tanto a religiosos como a cientistas. Então, hoje há muitos livros sobre os essênios. Então, é importante. É importante, por exemplo, saber em relação aos Atlantes. Então, tem livros também que falam sobre Atlântida, Atlântida na luz, Atlântida nas trevas. Enfim, tem muita literatura que ajuda a perceber e entender realmente o porquê de ordens secretas, né? Por que tem de se reunir? Exatamente porque tem conhecimentos que não podem ser partilhados sem um preparo, sem uma
iniciação verdadeira, para não usar mal esses conhecimentos, porque a linha entre o bom uso ou mau uso é muito tênue, né? E qualquer um de nós pode transgredi-la a qualquer momento. Então, é isso que a Agra veio trazendo para a gente historiar. Foi meio rápido, porque nós normalmente só dispomos de meia hora para esse trabalho, mas, como alguém disse aí no chat, talvez hoje estejamos dando apenas um início. Depois, em outras ocasiões, a gente poderá aprofundar mais. Tem outro pedido também aí para falar sobre os mestres da ordem. Então, vamos para frente, que a gente chega lá com certeza. Ok? Agora, então, vamos